Boa noite, igreja. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Louvado seja Deus. Para remirmos o tempo, queria que você já fosse abrindo a Bíblia em João capítulo 5, enquanto eu louvo a Deus por esta rica oportunidade de aqui estar. Quero engrandecer ao Senhor na pessoa do bispo Ivo Mariano, presidente deste ministério, ao pastor Ezequias, que fez menção do meu nome, lembrou do Pretinho e nos chamou para estar aqui nesta noite. Louvo a Deus pela vida da minha esposa, que aqui me acompanha, a pastora Rosângela. E eu digo que um dos fatores preponderantes para nós sermos uma igreja afiliada à Cogic é porque a Cogic é uma igreja viva, né, irmãos? Tem um povo que gosta da glória a Deus. E eu espero que esse povo nesta noite tenha vindo para o culto. Tem algum de vocês aqui, irmão? Só para mim saber se eu posso contar com um povo do glória, um povo do aleluia, irmão. Porque nós somos uma igreja viva, amém, irmãos? Nós somos uma igreja que adora a Deus, amém, irmãos? João capítulo 5. Para remirmos o tempo, eu vou lendo. A palavra do Senhor nos diz assim, através deste texto, a partir do verso 1. Depois disto havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém havia próximo da porta das ovelhas um tanque, chamado em hebreu Betesda, o qual havia 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos, ressecados, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo, e Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. E Jesus disse-lhe: levanta-te, toma o teu leito e anda. Levanta-te, toma o teu leito e anda. Pode tomar o teu assento, exaltando, glorificando e bendizendo a majestade daquele que tudo pode, daquele que tudo faz, porque ele já é presente neste lugar. E presente eu digo não porque eu estou com o microfone na mão, mas porque antes de você chegarmos neste lugar, a presença dele já era, porque este lugar não é outro lugar senão a chamada casa de Deus. Quem crê que é a casa do Senhor é este lugar? Este texto na qual nós lemos em João nos mostra a história muito importante de um homem cuja Bíblia não fala qual é o teu nome. E existem muitos anônimos dentro da Bíblia Sagrada, pastor Paulinho. Muitas pessoas em que a Bíblia não cita o nome, porém a sua vida é destacada ao ponto de nós lermos sobre ele neste texto sagrado. E o período na qual está se passando é um período próximo da Páscoa, a festa dos judeus. E Jesus está se aproximando do templo depois dele estar na Galileia e ali realizando grandes obras, grandes milagres, e agora ele chega a Jerusalém. Ele sai da Galileia e sobe para Jerusalém, e chegando em Jerusalém, o local aonde ele se destina é o templo, é a casa do Senhor. E quando Jesus está ali na casa do Senhor, nós sabemos que o templo do Senhor tem 12 portas, mas uma das portas neste momento, nesse período, nesse tempo, é muito especial, que é a porta chamada das ovelhas. A porta das ovelhas, uma porta que foi erigida na segunda reforma daquele templo, porque na ocasião da Páscoa era justamente naquela porta que os animais, as ovelhas, eram então introduzidas a fim de ser sacrificada na festa da Páscoa. E Jesus está sendo direcionado pelo Espírito Santo
Santo direto naquela porta, porque Jesus, ele era o nosso maior sacrifício, e o local onde ele tinha que estar era justamente na porta das ovelhas. Mas a Bíblia diz que próximo da porta das ovelhas também existe um lugar na qual nem todo mundo queria estar. Era um lugar onde tinha pessoas que eram enfermas, era um lugar perto das portas das ovelhas, aonde havia pessoas desesperançadas, era um lugar perto da porta das ovelhas, aonde tinha pessoas na qual ninguém queria estar perto, porque eram mancos, eram coxos, eram ressecados, eram pessoas necessitadas, e estava ali próximo da porta das ovelhas, até para que o cheiro dos animais disfarçasse o cheiro daquele lugar, porque ali dentro as pessoas que ali estavam numa situação totalmente precária. E eu quero já nesta noite dizer para alguém neste lugar: eu não sei e nem quero saber em que condição você está, mas eu vim lá da Zona Norte para trazer para você um recado. Alguém recebe o recado de Deus nesta noite, irmãos? Eu vim trazer um recado para você, que tudo aquilo que você precisa, essa é a quarta-feira que o Senhor determinou para mudar a tua história, para mudar a tua vida naquilo que você precisa. Mas você vai ter que ajudar glorificando e exaltando o nome do Senhor, amém, irmão? Separa de graça e dá glória ao Senhor aí em nome de Jesus, porque nós somos um povo que adoramos. E quando Jesus adentra naquele lugar, ele contempla um homem. A Bíblia vai dizer que esse homem estava naquele lugar já fazia um bom tempo. Enfermo ele era há 38 anos. Você sabe o que é passar 38 anos numa condição precária de saúde? De repente você está hoje neste culto e dizendo: Deus, eu estou esperando a minha bênção já faz um mês. De repente você está neste culto dizendo: Deus, eu já estou 2 meses, 5 meses, 1 ano aguardando a minha vitória. E está aqui na Bíblia um homem que estava padecendo de uma enfermidade há 38 anos. Ele era impedido de ir e vir porque ele era justamente uma pessoa paralítica, era uma pessoa que não tinha condição de caminhar. E aquele homem, então, um certo momento, alguém disse para ele: existe um lugar que se você adentrar ali, a tua vida pode ser transformada. Em certo momento alguém disse para aquele homem: existe um lugar aonde há um adágio popular dizendo que naquele lugar que é rodeado por 5 alpendres, existe de tempos em tempos um anjo que desce naquelas águas. E quando o anjo então descendo, sacudindo aquelas águas, o primeiro que adentrasse seria curado de toda e qualquer enfermidade. Imagine esse homem ouvindo isso, dizendo: então é este lugar que eu devo estar. Porque a gente tem que estar no lugar onde a bênção acontece. Nós queremos estar no lugar onde os milagres acontecem. Nós queremos estar no lugar onde a presença do Senhor é permanente. Nós queremos estar no lugar onde adentramos e temos a perspectiva de sair de lá diferente. Eu não sei quem, mas alguém levou aquele homem até aquele tanque, que em hebraico chama-se Betesda, que traduzindo para nós é casa de misericórdia. E eu quero dizer para alguém nesta noite: você está neste lugar, na casa de misericórdia do Senhor. Ei, irmão, talvez você não entendeu, mas este lugar nesta noite é chamado de casa de misericórdia. É onde o Senhor está e é onde há uma perspectiva de mudança e transformação da tua história. E o que me impressiona é que aquele homem adentrou naquele lugar, 38 anos naquela condição, mas não diz quanto tempo ele estava no tanque. Mas vamos supor que ele já estava ali pelo menos 10 anos. Mas se ele estava ali e passando tempo e ano entra ano, é porque ele já viu em algum dado momento alguém ser curado naquele lugar. Porque a gente não permanece, pastor Borges, num lugar onde a gente não enxerga milagre. A gente não permanece onde nós não vemos Deus agir. A gente não permanece no lugar onde nós não vemos o operar de Deus. Se você está aqui dentro desta igreja nesta noite, é porque um dia você viu alguém receber a bênção, alguém receber o teu milagre, alguém ser transformado, e é por isso que você está aqui.
Porque não é lícito e não é nem justo, não é nem coerente permanecemos no lugar aonde Deus não está. E aquele homem permaneceu naquele lugar porque ele já tinha visto alguém ser curado naquele lugar. Num dado momento o anjo sacudiu as águas e ele viu alguém adentrar e sair dali glorificando e exaltando o nome do Senhor. Só que o texto vai dizer que aquele homem passou um bom período ali. E vendo alguém ser curado, transformado e sair ali glorificando. Mas o texto vai deixar claro por inferência que aquele homem não desiste e ele permanece. Porque ele sabe que uma hora chega a vez dele. Não, você não entendeu. Aquele homem permaneceu naquele lugar porque ele sabia que alguém já foi curado. Mas chegaria um momento, pastor Ezequias, que ele iria cantar o hino da vitória. E nesta noite chegou o momento na vida de alguém. Eu não sei quem, mas alguém que recebe vai nesta noite ter a oportunidade de cantar o hino da vitória. Porque Deus é bom e está neste lugar. Porque Deus é bom e a tua promessa não volta atrás. Porque Deus é bom e aquilo que Ele disse que iria acontecer na tua vida, você pode aguardar que o seu dia vai chegar. O importante é você não desistir. O importante é você não voltar atrás. O importante é você perseverar. Ainda que esteja ruim, ainda que as coisas estão contrárias, ainda que os teus olhos vejam aquilo que desmente a esperança em Cristo, você não pode desistir. Porque a vitória de Deus é só para aqueles que perseveram. A vitória da parte de Cristo é só para aqueles que permanecem fiel. A vitória da parte de Deus é só para aqueles que confiam. A vitória da parte de Deus é aqueles que têm uma fé robusta, suficiente para enfrentar o momento das agrúrias, das tempestades, e dizer: eu não arredo o pé da presença do Senhor, porque um dia alguém contou a vitória, mas já está chegando o meu dia. Este culto é para aqueles que sabem que algum dia desse vai ser o tempo da tua vitória. E será você que pulará naquelas águas enquanto elas forem agitadas para receber a bênção da parte de Deus. Eu creio assim. Eu acredito assim. É isso que me faz levantar da cama todos os dias. É isso que me faz enfrentar as dificuldades e permanecer firme na presença do Senhor. Porque desistir muitos já fizeram. Porque o evangelho, deixa eu dizer algo para você, não é para qualquer pessoa. Eu não sei se você entende isso, mas servir a Deus não é para qualquer pessoa. Eu não sei se você compreende isso, mas ser crente, carregar uma Bíblia debaixo do braço e estar firme com Deus não é para qualquer um. Aleluia. Eu já estou sentindo a graça dele, eu não sei quanto a você, mas eu sei que ele está presente e eu sinto o Espírito Santo de Deus confirmando esta palavra. Servir a Deus não é para qualquer um. Quantos já pararam no meio do caminho que você conhece? Quantos chegaram dentro do lugar chamado casa de misericórdia, mas como a bênção demorou para acontecer, voltaram para trás? Quantos que você conhece que um dia esteve na casa de misericórdia, mas disse: é muito compromisso para ter com esse Cristo, para ser liberto, para ser transformado, eu não aguento, eu estou indo embora. Quantos querem estar com esse Deus de maneira fácil, mas como Deus não tem maneira fácil, precisa perseverar. Porque está escrito no livro da Revelação, no capítulo 1, no capítulo 2 e 3, quando João é arrebatado, estando na ilha de Patmos, próximo do mar Egeu. Ele foi arrebatado e Jesus deu a ele uma mensagem dizendo: diga para o povo que diz que me serve, ao que vencer. Jesus deixando bem claro: estará comigo no céu os vitoriosos. Aqueles que pararem no meio do caminho e desistirem, não terão a prerrogativa de vencer. Ou seja, não poderão estar comigo nos céus. Talvez não é o que você queria ouvir, mas é o que Deus tem para você. Ele está te dando um recado nesta noite. Quer estar comigo, tem que ser vencedor. Quer estar comigo, tem que perseverar. Quer estar comigo, não pode desistir. Quer estar comigo, tem que adorar em tempo bom e tempos difíceis.
Porque a azeitona é espremida e é onde vem a melhor qualidade do azeite. Naquela primeira tiragem, quando ela é espremida, ela geme, ela grita, mas ela produz algo extraordinário. Possa ser que alguém de você nesta noite tenha sido espremido, mas tem produzido um puro azeite. E o primeiro azeite, quando ele era produzido, ele servia para poder iluminar o templo da casa de Deus. Talvez você não está entendendo o que você tem vivido. E tem dito, Deus tem me espremido. Mas é do azeite que tem saído de você, que tem iluminado o templo da casa do Senhor. Porque mesmo você passando por luta, você tem perseverado, você não tem parado, você não tem desistido. E tem ainda auxiliado a fé de muitos. Porque eu não sei se você sabe, mas tem alguém que te observa. Eu não sei se você sabe, mas sempre tem alguém olhando para você. Sempre tem alguém dizendo, deixa eu ver se o pastor Paulinho não para no meio do caminho. Porque se aquele homem perseverar, mesmo em qualquer circunstância, eu pego carona na fé dele e permaneço. Porque se ele é fiel, é porque esse Deus é bom. E se esse Deus é bom, pode mudar a minha vida. Paulo disse que nós somos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha. Isso significa que tem alguém te observando. E o recado que eu tenho para você nesta noite é não para. Ei, não para, não desista. Pastor, mas está difícil, as águas se agitam e o outro pula no meu lugar. Mas Deus está dizendo para você, não desista, não para, não volta para trás, porque o seu dia está chegando. E aquele homem não desistiu, aquele homem perseverou. Agora imagine quanto tempo aquele homem via a pessoa ser abençoado. E ele, quando estava se arrastando, tentando pular no tanque, chegava alguém e ia na frente dele, tinha que retornar para o teu lugar. Quando as águas eram agitadas, ele tentava, mas sempre alguém vinha na frente dele. Este homem não tem nome na Bíblia, ele é anônimo, mas é um homem na qual eu creio e tenho por menção de ser alguém bastante perseverante. Porque é muito difícil você ver alguém perseverar vendo outro ser abençoado e ele não. Passando tempo, outro tempo, indo o tempo, outros cantando o hino da vitória e não chegando o momento dele, ele toda vez se rastejando, mas retornava para o seu lugar porque não chegou o tempo dele. E ele estava focado naquele tanque. Mas enquanto focado no tanque ele estava chegando ali dentro daquele lugar, aquele que pode todas as coisas. Aleluia. Enquanto ele estava fito com os olhos no tanque, aguardando os anjos moverem as águas, estava entrando naquele lugar aquele que é maior do que todos os anjos, aquele que criou os céus e a terra, aquele que tem o universo na palma das mãos, aquele que disse haja e tudo se formou. Enquanto ele olhava para o tanque, alguém que podia tudo estava entrando naquele lugar. Pastor, o que você quer dizer? Eu, graças a Deus, nada, mas o Espírito Santo está dizendo algo. Enquanto você olha para o tanque, tem alguém adentrando no lugar, no ambiente aonde você está, decidido a transformar a tua história de vida, decidido a dar um rumo diferente para a tua vida, para a tua casa, para a tua família, na tua vida profissional, na tua vida familiar. Enquanto aquele homem fitava os olhos no tanque, porque não podia perder o tanque de vista. Porque em qualquer momento as águas iriam ser sacudidas. Então aquele homem tinha que ficar fito no tanque. Mas enquanto ele olhava para o tanque, Jesus estava chegando naquele lugar. E o problema de muita gente é que fica de olho somente no tanque e não olha a entrada daquele que está chegando. Deus está falando para você, olha a perspectiva no geral. Se pelo tanque não está vindo o teu milagre, o dono de todas as coisas, aquele que diz e tudo acontece, ele vai interferir no teu caso. Enquanto aquele homem olhava para o tanque, naquele lugar fétido, porque as pessoas estavam ali há muito tempo, as pessoas não queriam sair dali. Imagine o odor daquele ambiente.
Imagine que lugar terrível seria aquele lugar. Mas é justamente nos piores lugares aonde Jesus gostava de adentrar. E quando ele entra naquele lugar de tantas pessoas que ali estavam, porque a Bíblia vai falar que existia uma multidão de pessoas enfermas naquele lugar, mas Jesus entra naquele lugar e ele olha para uma pessoa. E se Jesus entrasse aqui nesta noite, irmãos, para quem que ele ia olhar neste culto? Não, você não entendeu coisa alguma. Se Jesus entrasse neste lugar chamado Casa de Misericórdia para mudar a vida de uma pessoa, quem seria esta pessoa nesta noite? Porque Jesus entra, contempla aquele homem e se achega nele e faz uma pergunta. Jesus fez uma pergunta muito simples para aquele homem, disse assim: queres ficar são? A pergunta de Jesus foi uma: quer mudar de vida? A pergunta de Jesus é: quer sair dessa circunstância? A pergunta de Jesus para aquele homem ressoa nesta noite. E Jesus tem perguntado para alguém através desse caco de barro: você quer mudar a tua história? Você quer mudar a tua vida? Você quer mudar a tua família? Você quer ver a circunstância da tua casa mudar? Porque não adianta louvar, adorar só dentro da igreja. Deus quer que a igreja também seja o teu lar. Porque não adianta glorificar só aqui dentro do templo. Deus quer que o templo seja a tua casa. Não adianta cantar somente quando o coral está louvando. Deus quer que você louva também dentro da tua casa. Que a tua casa seja também a casa de misericórdia. E ele fez uma pergunta: quer mudar de vida? Quer ficar são? Quer ver a tua casa ser transformada? Quer ver a tua vida profissional ser mudada? Quer ver a tua vida espiritual dar uma guinada? Jesus fez uma pergunta. Mas olha quem está habituado a passar luta, tristeza, sofrimento, responde. Porque ao invés dele falar quero, ele começou a dar uma desculpa, dizendo: sabe o que é, Senhor? Sabe o que é? Deus faz uma pergunta, ao invés da gente responder para tomar posse da vitória, a gente quer justificar o nosso fracasso. Jesus perguntou algo, ao invés de dizer por que estamos naquela condição, a gente quer procurar um culpado. Mas sabe o que é? É porque o pastor Ezequias não me deu a parte do Senhor, por isso que eu estou vivendo essa situação dentro da minha casa. Mas Deus vai tirar a tua desculpa e vai te querer uma resposta. Queres mudar de vida? Queres ficar são? Não adianta você colocar culpado no problema que você está vivendo. Porque uma coisa é certa: todo dia quando você acorda de manhã você está semeando. E possa ser que hoje você está colhendo a tua semente. Então se você plantou, você vai colher. O fruto que der, você vai se alimentar daquele fruto. Mas hoje Deus veio aqui para mudar essa história. Muitos não estão crendo. Pelo amém a gente vê que muitos não estão crendo. Mas é por isso que aquele homem sem crer, Jesus perguntou: queres ficar são? Ele começou a dar desculpa. Porque quando a gente não crê, a gente não responde, a gente dá desculpas. E aquele homem começou a falar: Senhor, é que não tem um homem aqui que quando as águas são agitadas, me pega no colo e leva até o tanque e me coloca primeiro que todo mundo naquele lugar. Ele queria, sabe o quê? Que alguém fosse lá, pegasse ele e levasse até a bênção dele. Parece que veja alguém neste culto. Da mesma forma, eu só vou ser abençoado se o bispo for na minha casa e orar pela minha família. Mas Jesus está dizendo: o que queres nesta noite? Ah, mas sabe o que é? Que os pastores não vão lá na minha casa, os missionários nunca foram lá fazer um culto, não foram lá orar. Por isso que eu estou nesse sofrimento, nessa situação difícil. E Deus está dizendo: não dá desculpa, a pergunta é uma: queres ficar são? A pergunta nesta noite é uma: queres ficar perfeito, são? Quer ver a tua casa mudar? Irmãos, é o que nós mais falamos na Cogic: és Lorde, sim Senhor. Com a permissão do pastor Ezequias, se coloca de pé.
E aquele homem deu toda aquela desculpa. Eu acredito que Jesus olhando para ele, e deve ter pensado, ou abençoado, não é isso que eu te perguntei. Porque às vezes nós respondemos aquilo que Deus não perguntou. O que você tem respondido para Deus nesta noite? E aquele homem deu tanta desculpa e Jesus olhou para ele e falou, não é isso que eu quero. Faz o seguinte, toma a tua cama, levanta deste lugar e pode começar a andar. Ah, irmão, sai fora, você não entendeu. Jesus está dizendo para alguém hoje, se você acreditar, eu te coloco de pé, toma a tua cama e muda a circunstância, porque eu, Jesus, estou te mandando. Não é o homem que está dizendo para você, é Jesus que está dizendo, levanta, toma a tua circunstância e começa a viver algo totalmente diferente. Começa a glorificar ao Senhor, de posse da tua bênção, de posse da tua vitória, porque esta é a noite que Ele preparou. Queres ficar são? Queres ver o teu filho na minha presença? Quer ver o teu esposo na minha presença? Quer ver a tua esposa na minha presença? Então levanta-te. O que Deus fala com isso é tome a atitude. Levanta-te. De vez você ficar falando do teu problema que ninguém te ajuda, conta para o teu problema o tamanho do Deus que você serve. Alasto comanaia súbia. Demando que me di comanaia serve. Se alguém te perguntar como vai, você vai dizer, tá tudo bem, porque já aquele que pode tudo vai entrar neste lugar e vai me dizer, levanta-te, toma a tua cama e anda para a glória de Deus. Amém, igreja?